Todas as coisas têm um valor, mas apenas o ser humano tem dignidade, pois o sistema econômico capitalista degradou por natureza o ser humano, as pessoas trabalhadoras, convertendo-as em uma peça a mais do maquinário do processo de produção. Viktor Frankl. Bem, eu queria que você pensasse comigo alguns minutos sobre uma situação hipotética. Pense na diferença do seu modo de vida para o modo de vida dos políticos. Esses que você conhecem, esses que vocês votaram e tudo mais. Pense na influência das atitudes dele, independente de que você votou nas últimas eleições, que atitude deles influenciaram diretamente a sua vida, a vida da sua família, do seu país, da sua cidade. Na verdade, eu queria dizer a minha verdadeira opinião sobre os políticos. Sabe aquela história do adolescente que só faz estudar e chega em casa querendo simbolicamente esfregar na cara da mãe que tirou um 10, e a mãe chega e diz, não fez mais do que sua obrigação. Essa é a minha real opinião sobre os políticos. Eu digo isso baseado no quanto eles gastam, no quanto é caro para os cofres públicos manter a quantidade de políticos que a gente tem. E comparando com a situação do país, não só de hoje, dos últimos anos, a gente tem uma ideia de que o trabalho deles não está sendo bem feito. Baseado nisso, eu queria dizer que é idiotice qualquer pessoa normal que acaba sendo vítima do sistema de politicagem conhecido aqui, eu acho, desde a invasão dos portugueses. Defender político é idiotice. Defender político, no sentido messiânico, eu acredito que seja tolice, porque acaba sendo o resultado de um discurso político maquiavélico que é capaz de ter a completa manipulação da massa. E com isso, ele acaba tendo nas mãos a capacidade argumentativa dos eleitores de questionar os feitos políticos desses eleitos. Então, eu me dei ao luxo de tentar fazer uma simples classificação, que é só minha, que é só hipotética. Em primeiro lugar, estariam políticos relativamente bons, que ficam marcados por feitos bons e que deixam de fazer coisas óbvias, como aniquilar a fome e a pobreza extrema, mas que mesmo assim roubaram, um roubo. E em segundo lugar, queria falar sobre os medianos. Os medianos são aquelas pessoas que têm boas intenções, elas vão para o sistema político com boas intenções de representar a sua classe, alguns nichos específicos, mas são mornos, né? Não ganham notoriedade porque acabam sendo vencidos pelas velhas raposas. E em terceiro lugar estão os políticos que eu diria que são os negativos, que são aqueles que vêm para negativar a história de vida do país e das pessoas, que além de alimentar o mal, além de roubar, mandam matar e matam pessoas. E aqui é que eu quero colocar a grande questão. O que o Jair Bolsonaro fez no seu discurso, onde contrariava a maioria esmagadora dos países, a OMS, pedindo com que pessoas voltem à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma simples gripezinha, como ele falou, ele cometeu um atentado contra a vida de milhares de pessoas. Isso não sou só eu que estou falando. Foi um crime o que ele cometeu ali. E isso ele só está impune porque ele está no Brasil, um país que a impunidade parece que é a lei. Mas a questão é que ele faz esse tipo de coisa, como sempre fez, porque ele não se importa com quem é diferente dele. Essa é a grande questão. Essa atitude, que é uma atitude covarde, eu diria, faz parte do processo de se esquivar da sua responsabilidade enquanto presidente da República.
Ele poderia estar se preocupando com isso, exatamente. Ele poderia estar se preocupando com a população que produz a riqueza, que produz e que movimenta radicalmente a economia, que tanto ele fala, né? Ele poderia se preocupar com isso, mas ele não se preocupa, porque se preocupar significaria ter que fazer alguma coisa, ter que se estruturar mecanismos para sair disso. Mas ele não vai fazer isso porque ele é simplesmente um cara incapaz. Então ele prefere negar os acontecimentos, as circunstâncias, porque ele, na verdade, acredito que ele não sabe o que fazer, porque ele não tem capacidade alguma de exercer tal cargo. A questão falada, que está sendo mais falada, a questão do isolamento horizontal e vertical, se trata, a horizontal se trata de minimizar os efeitos que podem ser devastadores, estragos completamente devastadores, como está sendo na Itália, como está sendo na Espanha. A questão de você olhar para o isolamento vertical, ele vai levantar uma possibilidade, veja bem, uma possibilidade que no momento de emergência atual se trata de arriscar demasiadamente. É um risco que a gente não tem a certeza de sua eficácia. Então, o que a gente pode fazer é olhar para exemplos. A Itália e a Alemanha tentaram fazer a mesma coisa. A Itália não precisa dizer como está. Ela tentou segurar a economia. Na verdade, eu fico me pensando, quando o Bolsonaro fala isso, na verdade, o que eles querem fazer com os idosos? Onde eles querem colocar, né? Eu acho que alguém de lá, que com certeza não é do grande escalão olavista, que alguém lá leu o Foucault e quer isolar algumas pessoas, mas não sei onde, né? Porque parte de um contraponto a países como Itália, França, Argentina, Reino Unido, África do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Rússia. Ou seja, parafraseando o seu Pereira, será que está todo mundo errado e Bolsonaro está certo? Será que isso tem coerência com a situação mundial de grandes países, de países que estão muito distantes, eticamente falando? Mas de onde é que está vindo isso, essa pressão? Eu acredito fielmente na incapacidade de elaboração de pensamento do nosso presidente, do presidente do nosso país, na verdade. Mas eu acredito que há uma pressão de uma elite, dos grandes empresários, e aqui eu não estou me referindo ao cara que juntou dinheiro e abriu sua pequena empresa, sua média empresa. Eu estou falando dos multimilionários, as pessoas que detêm uma voz forte em qualquer governo. Então, eu acho que esses grandes empresários não estão pensando nos trabalhadores. Afinal, quando foi que eles pensaram nos trabalhadores? Nos seus milhares de trabalhadores? Quando eles decidiram o seu salário, quando decidiram suas condições de trabalho? Bem, eu não sei de que exatamente a gente está falando. Quando se trata de imaginar grandes empresários que têm outra realidade de vida, outro pensamento, eles vivem em outro Brasil, né? E pensar que no fundo eles estão pensando na economia do país, como critério para benefício da nação inteira. Acho que pensar nisso é uma certa ingenuidade até. Mas essa questão é que eu entendo a real dificuldade do brasileiro. Do brasileiro que tem, dos trabalhadores que estão se achando como empresários. Empresários que precisam de uma movimentação dos mais de 200 milhões de brasileiros para o seu negócio crescer. Veja, mas esse é o problema. Eles estão fugindo do que deveria ser de fato discutido hoje, que é justamente pensar como o Estado poderia estar ajudando os próprios empresários, como o Estado poderia estar ajudando os empregados, as despesas básicas da população, como vários países estão fazendo. Há países, o próprio Estados Unidos, que o Bolsonaro quer tanto imitar, por que ele não imita o incentivo do Estado
pagar de 80% a 90% dos salários dos empregados, para que eles não sejam demitidos, para que as empresas não tenham prejuízos e assim consigam manter seus empregados. Por que essas partes eles não conseguem imitar? O grande problema é a massa ser atravessada por uma ideia que é contra ela mesma. A ideia que é em favor de uma minoria, que é a de manter a riqueza de meia dúzia de famílias, que é uma elite que sustenta essa ideia, porque ela simplesmente é beneficiada com a massa, produzindo e mantendo a sua própria riqueza. Né? Então, a verdade é que eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Essa elite, essa minoria de multimilionários e multiempresários que existe, eles não têm nem aí para aquele cara que sai para trabalhar 10, 12 horas por dia para manter toda a sua família sozinho. Né? E que família essa sofreria luto caso todo mundo voltasse ao normal, todo mundo voltasse às ruas. Né? Então, imagina dizer que é só uma gripe para aquele que perdeu alguém por esse problema. Essa é a grande questão. Então, a ideia é: não ideologizem o vírus, não alimentem a ideia de que é um plano comunista, né? Como todo esse olavismo faz. Ele cria coisas do nada para poder criar um objetivo de aniquilar tal ideologia. Então, não é momento de fazer isso. Né? Existe uma coisa que está acima de todas as ideologias atualmente. É a vida das pessoas que você gosta, a vida das pessoas que querem contribuir para um mundo melhor, independente de suas ideias. É o momento de pensar na vida, de pensar em como diminuir os danos. Há dados que falam que no Brasil pode chegar a milhares, né? Mais de 1 milhão de mortos. Veja, eu não estou pedindo para você abandonar suas ideias políticas e sociais. Se você é de direita, se você votou no presidente que está no posto hoje, não seja burro duas vezes. Né? Eu tenho certeza que ele não representa 100% das suas ideias. Tem pessoas melhores para representar as suas ideias. Eu acredito fielmente nisso. Então, não seja burro duas vezes. Vá para o lado sensato das coisas, de que a discussão ideológica não cabe nesse momento. Não há como ter guerra entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que é possível, no que é seguro, no que é importante de fato, que é a vida, é manter nossos idosos, é manter os adultos, crianças vivos. Essa é a grande questão. Não há economia sem pessoas. Então, se trata de dizer o óbvio, sim. Se trata de dizer que eu acho que há exemplos a ser seguidos quando se fala nessa polarização. O Abraham Lincoln, ele, após ser eleito, ele chamou para seu gabinete seus opositores, alguns de seus opositores. Isso é uma liderança. A liderança é construída a partir de perspectivas e não de uma luta de uma bolha contra outra bolha. E aí, se eu chego no poder, só o que existe é a minha bolha. Então, tudo que tiver fora dela precisa ser aniquilado, né? Como o próprio Bolsonaro cansou de falar. E por fim, queria deixar alguns questionamentos, simples até, né? Quanto vale a vida de um ente querido seu? É maior ou menor do que a vida? É maior ou menor do que política? É maior ou menor do que a sensação de que eu estou certo e você está errado? Afinal, precisamos salvar vidas. A gente precisa contribuir de qualquer que seja a forma para manter pessoas vivas. Essa questão se trata de uma ética social, de uma moral. E o resto, economia, política, o resto fica para depois. Afinal, todo mundo tem uma opinião, uma receita para tudo.